Bom dia, gente! E aí, mais uma semana aí, né? Continuando nossa aula de estrutura e continuando analisando os tipos de tema. Hoje, como prometido, iremos ver os temas positivos, tá? E aí a gente conversou já nas aulas que eu saí classificando cada um deles. Eu disse que positivo, ele traz algo bom, tá? Ele traz um tema que a gente lê, um recorte temático que a gente lê e percebe que ali não existe necessariamente um problema, tá? Geralmente é uma coisa boa. Quer um exemplo? O tema do ano passado do Enem, que foi a democratização do cinema no Brasil. Veja, democratizar o cinema é uma coisa boa? É claro que é. Veja que o tema não é a falta da democratização, mas é a democratização do cinema no Brasil. Então, isso é uma coisa boa. Então, a gente vai falar de o que fazer quando a gente se depara com esse tipo de tema aí, tá certo? E aí, o que é que acontece? Vamos embora entender o que é que a gente precisa fazer, tá bom? Então, mais um exemplo de um tema. O que eu passei em uma das aulas, que seria a importância do esporte como meio de transformação social, um negócio assim. Então, essa ideia de importância, a importância da boa alimentação, tudo isso entra no que a gente chama de temas positivos, tá? Que eles trazem um recorte temático que é uma afirmação boa. Então, eu não posso simplesmente ignorar e sair metendo pau só problematizando e esquecer de ressaltar a minha parte positiva, tá bom? E aí, quais são as opções, Lilian, para a gente fazer diante desse tema? Veja, vamos imaginar a seguinte estrutura, tá? Lembrando que o que eu estou colocando aqui são possibilidades, tá, gente? Não quer dizer que você não pode pegar outro tipo de estrutura. Mas aqui, isso aqui é importante que vocês entendam que você tem que contemplar o tema tem que aparecer na tua redação. Porque se ele bota, por exemplo, um tema que fala sobre a importância da boa alimentação e você só fala de fast food, você só fala de alimentação ruim, ultraprocessada e não fala em nenhum momento da importância da boa alimentação, você não compreendeu o tema, você não está atendendo ao tema de maneira completa, da maneira como deveria ser, tá bom? Então, por isso que eu bato tanto nessa tecla da compreensão do tema de verdade, para que você entenda que o seu argumento precisa se adaptar a esse recorte temático. Então, uma das possibilidades do tema positivo é a gente pensar na contextualização, e aí tem aquela contextualização que a gente chama de contextualização geral, né? Que é algo, uma coisa geral, ampla, que você traz, tipo contexto histórico, um filme, um livro, uma música, e vai associar ao tema, tá certo? Nesse tipo de tema, é interessante que a gente já traga aí, nessa parte de contextualização do tema, uma afirmação positiva, que a gente reconheça aquele recorte temático. Outra coisa, nessa parte de contextualizar o tema, fazer uma relação com a tua contextualização geral, é necessário que vocês tragam a realidade do Brasil e a atualidade, tá? Não fica no passado, não. Trago hoje e a nossa realidade do nosso país, tá bom? Nessa parte do tema. E aí, uma possibilidade que você tem é organizar a tua tese em 2 pontos. Em um tema social, a gente diz que a tese é ideia 1 mais ideia 2, né? 2 causas, por exemplo. Mas em um tema positivo, não, gente. Um tema positivo, a gente vai pode trabalhar com um desenvolvimento com um argumento positivo, que não é um problema, e outro com um argumento que seria uma problemática, tá? Então, dê uma coisa boa, reconhecendo aquilo que o tema está falando, e o D2 uma coisa ruim. Cuidado para não, no tema positivo, você não ficar apenas repetindo aquilo que o tema já disse, porque você perde a argumentação. Porque, na verdade, você não está conseguindo fazer uma tese, você não está conseguindo se posicionar, trazendo um argumento bom. Você só está ali, na verdade, repetindo o que ele já te disse no próprio tema, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Por exemplo, a importância da boa alimentação. Aí você fala aqui na sua tese que a alimentação
uma boa alimentação é importante. Isso é tese? Não, isso é o tema que você está repetindo na tua tese. Então, é muito importante que o argumento positivo ele seja realmente um posicionamento teu e não uma repetição do tema em que tu só tá ali. Democratização do cinema no Brasil, é falar, é importante democratizar. Tá, mas é importante democratizar por quê? Aí esse porquê é importante democratizar, por que é importante uma boa alimentação, aí é o teu posicionamento, é a tua tese, tá bom? E a problemática, gente, seria o que você já faz e já está acostumada a fazer aí nos teus temas sociais, né? Que seria aí trazer uma problemática e desenvolver, tá? Então, vamos embora. Vamos imaginar aí como é que funcionaria um tema positivo, um desenvolvimento com teu argumento positivo. Mas, Lilian, não mudou nada, é aquela estrutura que você já disse, tópico frasal, justificativa, explicação, comprovação e fechamento. Exatamente, gente. A estrutura é exatamente a mesma. O que vai mudar é o teu argumento aqui, que no lugar de ser um problema, de ser uma problemática, vai ser um argumento positivo, vai ser um posicionamento positivo. Lembrando que não é para você repetir o que está no tema, tá? Como é que a gente faria isso? Aí eu trouxe novamente aqui essa introdução. Eu estava procurando a redação inteira dessa daqui, aí eu não achei, eu trouxe outra redação inteira para a gente analisar de tema positivo. Mas aí eu falei com um aluno que escreveu e ele ficou de me mandar. Assim que eu tiver acesso, eu disponibilizo para vocês analisarem como é que esse menino ele conseguiu fazer a redação dele, tá? Aí veja. Aqui ele disse que o tema é o esporte como meio de transformação social, tá? Então, seria esse tema que é uma coisa boa. É uma coisa positiva. O esporte funcionar como meio de transformação social, sem dúvida, com certeza, é muito bom. Então, quando a gente coloca isso aqui, o esporte como meio de transformação social, gente, ele não poderia simplesmente, na parte da tese dele, trazer que é importante perceber que o esporte é importante para um processo de mudança social. Por quê? Porque ele só estaria repetindo o tema. Ele estaria falando com outras palavras, mas estaria falando exatamente a mesma coisa. Então, vamos ver como é que ele construiu esse positivo. De início, é importante perceber que o esporte, por estar entre os pilares da formação do ser humano, é fundamental no processo de mudança da sociedade. Aí você vai dizer, Lilian, mas ele repetiu o tema quando ele falou, é importante perceber que o esporte é fundamental no processo de mudança da sociedade. Gente, se ele falasse só isso daí, pode ter certeza que ele estaria errado, porque ele estaria só repetindo o tema. Mas veja que quando ele botou por estar entre os pilares da formação do ser humano, ele está trazendo uma causa, ele está trazendo uma explicação para o esporte ele ser importante para a transformação social. E a explicação dele é que o esporte ele está entre os pilares da formação do ser humano. Ele acredita que dentro da formação da construção de um ser, a gente entra aí o esporte como uma peça fundamental, como um pilar dessa formação. Então, tem aí um posicionamento que vai além do que o nosso tema já está afirmando. Por isso que está certa. Por essa partezinha que está entre vírgulas, por ser uma ideia de causa, fez toda a diferença, tá bom? Aí, vamos lá. Depois tem o que a gente chama de explicação, porque quando ele fala isso, o corretor vai falar, mas por quê? Como assim? O esporte é um pilar na formação do ser humano, então ele precisa explicar, justificar essa afirmação dele. Aí ele trouxe, nesse sentido, as atividades esportivas têm uma função moral, social e corporal, visto que contribuem para desenvolver características de cada um desses âmbitos, como a percepção dos limites, o engajamento social e o aumento da capacidade respiratória, respectivamente. Por isso, é tão importante que o esporte seja incentivado desde a infância, para que não haja nenhum comprometimento no desenvolvimento do indivíduo e, consequentemente, da sociedade.
Então, ele explicou por que ele afirmou que o esporte ele é um dos pilares da formação do ser humano. E depois trouxe a comprovação dele. Para comprovar, ele trouxe Piaget. De acordo com Jean Piaget, biólogo e sociólogo, o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, a formação do indivíduo sofre influências biológicas, psicológicas e sociais. Nessa perspectiva, o esporte se comprova como uma prática de extrema relevância, já que otimiza, faltou aqui a vírgula, o desenvolvimento de características das 3 principais bases do ser humano. Logo, as atividades esportivas são potenciais ferramentas de transformação social. Então, veja que ele não problematizou em nenhum momento, falar, no entanto, isso não acontece porque não valorizam os esportes, porque não há um investimento. Não, foi o desenvolvimento inteiro defendendo o esporte como esse grande pilar para a formação do ser humano. Por isso que a gente diz que aí existe um argumento positivo, existe um posicionamento que vai além do próprio tema, tá bom? E aí você pergunta, Lilian, e o desenvolvimento 2? Gente, o desenvolvimento 2 vai ser exatamente a mesma coisa, só que no lugar de trazer um argumento positivo, eu vou trazer uma problemática. Aí você pode levantar a mão e perguntar, tá, mas eu poderia inverter, eu poderia botar a problemática no D1 e o argumento positivo no meu D2? Pode sim, tá, gente? Quem vai dizer isso é a tua tese. Se ela faz mais sentido tá no D1 ou no D2, você vai ter que analisar isso daí. Por exemplo, vamos supor que a tua tese seja causas e consequências em outro tipo de tema. Faz mais sentido começar pela causa ou pela consequência? Pela causa, tá bom? Então, o que vai dizer a ordem se você bota o positivo D1 ou o positivo D2 é a lógica da tua tese. Você que vai saber onde situar melhor aquele argumento ali, tá bom? Então, vejam que a estrutura também se mantém, fica igualzinha, bonitinha, do mesmo jeitinho. E a conclusão, veja, exatamente igual. Agora, o que é que eu faço diante do tema positivo? Eu tenho 2 possibilidades. Eu posso trazer uma única solução, tá? Para resolver a minha problemática que eu trouxe. Ou eu posso trazer 2 soluções. Uma para resolver a problemática, para atingir a problemática. E outra para potencializar o que eu já afirmei que era bom. Então, eu disse que o esporte está entre os pilares. Então, eu poderia botar uma proposta de intervenção que viesse incentivar as pessoas a fazerem esse esporte, né, a praticarem esporte, atividade física, como uma maneira importante de se construir quanto ser humano, como parte importante desse processo de formação, enfim. E aí, outra possibilidade, gente, que vocês têm é trazer 2 problemáticas, como se você estivesse se comportando como tema social. Aí você vai dizer, Lilian, como assim? E o positivo que você disse que a gente precisava trazer? Aí você precisa trazer na tua introdução uma afirmação positiva sobre o tema, tá? E não esquecer o tema lá na introdução e pronto, adeus. Não, é importante você estar sempre resgatando esse tema para dizer assim, eu entendi que é positivo, eu entendi que é positivo. Aí veja, não entendi. Bora analisar uma redação que levou mais ou menos esse esquema aqui, que foi uma redação do ano passado do Enem. Foi nesse esquema aí de afirmação positiva sobre o tema, tá? Vê, segundo Antônio Cândido, crítico artístico literário, a arte é indispensável na vida social, pois fabular é uma característica inerente a todo ser humano e por meio da manifestação artística é possível moldar o caráter. Nesse sentido, o cinema, como uma das 7 artes, deve ser democratizado para que todas as pessoas tenham a possibilidade de serem moldadas e transformadas pelas produções cinematográficas. No entanto, no Brasil, isso ainda não é uma realidade, visto que há uma centralização de cinemas em áreas de renda mais alta, de modo que essa arte se torna elitizada. Para aí. Alguma familiaridade, gente, com o tema
é o tema do ano passado, não é verdade? Veja que se começa com uma citação de Antônio Cândido e fala sobre a arte ela ser indispensável na vida social das pessoas, né? E aí fala por que é indispensável usando Antônio Cândido, que é um crítico literário respeitadíssimo, tá certo? Quando se fala sobre arte e literatura, então Antônio Cândido ele tem muita credibilidade para você usar na sua redação. A gente vai conversar sobre ele também. Pois fabular é uma característica inerente a todo ser humano, que é uma coisa que ele fala realmente. E por meio da manifestação artística é possível moldar o caráter. Então, que está dizendo assim, ó, o cinema ele é importante. Primeiro falou de arte, né? Trouxe arte de maneira geral, trouxe a importância da arte, que a arte ela pode moldar o caráter, ela é uma importante manifestação social. E aí, nesse sentido, que sentido de arte? O cinema como uma das 7 artes. Então, veja, gente, que coloca aí o cinema como uma das 7 artes, que é realmente, quando a gente vai ver, ele é conhecido como a 7ª arte. E aí fala nesse sentido de quê? De importância dessa arte. O cinema ele deve ser democratizado, porque se ele é importante dessa forma, a gente precisa democratizar. Então, vê o tema democratização do cinema no Brasil. Para que todas as pessoas tenham a possibilidade de serem moldadas e transformadas pelas produções cinematográficas. Então, vejam que esse aqui, ó, tudinho está trazendo o tema, falando que o cinema ele precisa ser democratizado por conta disso daí, porque ele possibilita que as pessoas sejam moldadas e transformadas. No entanto, o operador argumentativo fundamental na tua redação, gente, se tua redação não aparece no entanto, entretanto, contudo, se atenta, tem alguma coisa aí que está faltando na tua redação. Tem aluno que só bota dessa forma, nesse sentido, nesse contexto, nesse pensamento. Parece que nunca tem uma contra-argumentação, nunca tem um operador argumentativo forte, que é esse de oposição, no entanto, contudo. Então, se atenta, porque pode ser que você esteja só afirmando ou rodando em círculos, tá lá em círculos na tua redação, tá? No entanto, no Brasil isso ainda não é uma realidade, visto que há uma centralização de cinemas em áreas de renda mais alta, de modo que essa arte se torna elitizada. Então, aqui foi a nossa tese. Tá bom? Era para eu marcar de azul, né? Que é o que a gente geralmente marca a tese, vou marcar. Só para deixar organizadinho. D1. De início, é importante perceber o quanto, cada vez mais, o cinema se configura como um lazer voltado para a elite. Isso ocorre porque ele está concentrado em espaços já essencialmente voltados para os grupos mais favorecidos economicamente, como os shopping centers. Por conseguinte, essa concentração faz com que os preços das bilheterias estejam acima das possibilidades financeiras de alguns brasileiros, visto que no Brasil há uma desigualdade social mundialmente conhecida, a qual leva muitos a não terem dinheiro nem para necessidades básicas, como alimentação e moradia. Desse modo, gastar com lazer, apesar de também ser um direito básico garantido pela Constituição brasileira, não é prioridade desse grupo. Prova disso é que, segundo a Folha de São Paulo, mais de 1/3 da população brasileira afirma só ter acesso a eventos culturais ou manifestações artísticas quando são gratuitas. Logo, a questão econômica é um empecilho para a democratização do cinema no Brasil. Gente, vê só, a gente tem aqui uma afirmação da elitização que tem tudo a ver com aquilo que foi colocado na nossa tese, né? Quando fala que o cinema se tornou elitizado, tá sendo voltado para a elite. Aí veja que a gente tem aí o conectivo na nossa introdução de início,
É importante perceber o quanto cada vez mais o cinema se configura como um lazer voltado para a elite. Isso aqui é o nosso tópico frasal, tá? Um lazer voltado para a elite. Aqui é o nosso tópico frasal. Em que se afirma que o cinema ele está realmente elitizado. Então, é uma paráfrase do que se disse aqui, que essa arte se torna elitizada. Aí fala que o cinema se configura como um lazer voltado para a elite. Falou a mesma coisa com outras palavras, tá? Isso ocorre porque ele está concentrado, deixa eu marcar aqui de outra cor. Vou marcar de amarelo, tá? Ou a explicação. Isso ocorre porque ele está concentrado em espaços já essencialmente voltados para grupos. Vê a justificativa de por que ele está cada vez mais voltado para a elite. Porque ele está concentrado em espaços já essencialmente voltados para os grupos mais favorecidos economicamente, como os shopping centers. Então, onde é que a gente tem a grande concentração dos cinemas? Justamente no shopping. O shopping, gente, é um espaço realmente mais de elite. Não é por acaso que quando estava tendo aqueles rolezinhos que eram jovens de comunidade mais pobres, eles marcavam encontros no shopping e iam lá para ostentar as roupas de marca, original ou não, mas estavam lá ostentando para dizer que eles faziam parte dessa sociedade de consumo. Tudo isso tem a ver com essa ideia de um espaço que é voltado para consumo. Então, se as pessoas elas não têm poder de consumo, esse espaço é voltado justamente para um grupo menor, tá? Por conseguinte, que dá uma ideia de consequência. Então, a consequência deles estarem nesses shoppings, essa concentração faz com que os preços das bilheterias estejam acima das possibilidades financeiras de alguns brasileiros, visto que no Brasil há uma desigualdade social mundialmente conhecida, a qual leva muitos a não terem dinheiro nem para necessidades básicas, como alimentação e moradia. Desse modo, gastar com lazer, apesar de também ser um direito básico, garantido pela Constituição, não é prioridade desse grupo. Aí a gente vê só, aqui a gente percebeu que ela usou duas autoridades, tá? O apesar de também ser um direito básico garantido pela Constituição brasileira, deixa eu apagar aqui esse apesar, porque ele é um conectivo também, tá? Tudo que eu tô deixando sem estar marcado é um conectivo, depois eu marco. Ô, gente, me perdoem, porque eu sou enrolada demais nesse negócio de tecnologia. Ô, Jesus, vamos embora. Prova disso é que, já vem aí a nossa comprovação. Segundo a Folha de São Paulo, mais de um terço da população brasileira afirma só ter acesso a eventos culturais ou manifestações artísticas quando são gratuitos. Então, veja que essa aqui é a parte da comprovação. Logo, a questão econômica é um empecilho para a democratização do cinema no Brasil. Vê o fechamento. O fechamento é que se as pessoas elas dizem que só um terço da população só vai ter acesso, como é que eles vão ter acesso aí ao cinema se o cinema é pago e não gratuito? E aí se conclui o quê? Que a questão econômica é um empecilho para a democratização do cinema no Brasil. Tá? Se aí ficou ruim de ler, mas você já sabe o que é que tem aí, então não tem problema não. Então vejam, gente, como é que funciona aí. Deixa eu marcar aí a presença, os conectivos, só para ficar bem marcadinho para você, que existe aí os conectivos, né, que eles foram utilizados direitinho. Os elementos que colaboram para a coesão do texto, tá tudo aí, tá? Pronto.
Beleza? Então, é isso daí. Veja que foi só um desenvolvimento, veja o tanto de conectivos que foi utilizado para estabelecer essa conexão aí. Então, por isso que a nota máxima na C4, tá? E aí a gente tem, portanto, fica claro, acabou, gente. Então, foi um texto só com um desenvolvimento, um parágrafo de desenvolvimento. E observem que fala sobre a democratização no início, mas no desenvolvimento fala sobre a falta de democratização, né? Mas fala democratização do cinema no Brasil porque era o tema. Agora, um tema que fala sobre a importância da democratização, aí eu já teria que falar realmente sobre algo especificamente que fale da importância, tá? Eu não teria essa possibilidade de não abordar a importância. Portanto, então, bora supor que fosse a importância. Esse argumento, no lugar de estar aqui, poderia ser utilizado no desenvolvimento 1, falando sobre a importância, e aí se iniciava de outra forma a introdução. Portanto, fica claro que aí termina aí a nossa... os desenvolvimentos e a gente vai para a conclusão, que é o lugar da nossa solução. Então, portanto, fica claro que para a democratização dessa arte é necessário descentralizá-la. Para isso, o Ministério da Educação, por ser responsável pelo incentivo cultural e educacional, deve garantir o acesso de todos os brasileiros ao cinema, por meio de um auxílio financeiro, Bolsa Arte, o qual dará mensalmente às pessoas de classe menos favorecidas ingressos disponibilizados pelas grandes empresas exibidoras de filmes, para que o cinema não seja um lazer exclusivo para a elite. Dessa forma, o cinema será uma realidade acessível a todos os brasileiros e, por meio dele, a ficção transformará vidas, como defendeu Antônio Cândido. Então, vê, gente, que aqui a gente tem mais uma vez a presença do conectivo, portanto, é muito importante que se inicie a tua conclusão com o conectivo de conclusão. O para isso aqui novamente, né, conectando. O dessa forma aqui também conectando. Então, se atentem a esses conectivos. O por também é um conectivo aqui que dá uma ideia de causa, o qual também estabelece aí uma coesão. Então, vamos ver aí se tem todas as partes. Eu tenho o Ministério da Educação como o agente, tá certo? Nós temos aí o detalhamento. Deixa eu ver se tem, se tem rosinha para marcar aqui. Tem não, vou marcar de verdinho claro. Ser responsável pelo incentivo cultural e educacional. Aí deve fazer o quê? Deve garantir o acesso a todos os brasileiros ao cinema. Aí o nosso por meio. E agora? Eu vou marcar aqui cor, meu Deus. Roxinho. Por meio de um auxílio financeiro Bolsa Arte. Veja que o como ele foi bem caprichado. Eu preciso que vocês caprichem no como também, tá? E o para quê, que seria aí o nosso só tem escuro, gente. Vai ter que apagar mesmo. Vou botar aqui embaixo, tá? Para que o cinema não seja um lazer exclusivo, é o nosso a fim de quê? Então, vejam que aqui teve o nosso detalhamento. Mas aqui depois foi um fechamento e também um detalhamento. Então, uma proposta bem completinha também, tirando a nota máxima na C5, tá? Na proposta de intervenção. Então, é isso. Seriam as possibilidades para um tema positivo. Agora, lembrando que o tema era só democratização. Se fosse a importância, realmente você precisaria atender a uma estrutura mais que contemple como essa daqui, que contemple algum argumento todo positivo no desenvolvimento, mas você pode treinar isso daí. Por isso que esta semana eu estarei colocando um tema positivo para vocês treinarem, tá, gente? Pra gente ver onde é que tá o calo, e é isso.
É isso, meus amores. Até já já com a parte de debate de tema. Um cheiro no coração de vocês. Até já.